Voltamos com a nossa convidada de hoje, a jornalista Juliana Dias. Ela foi realizadora desse documentário que vocês acabaram de assistir. Juliana, eu percebi que você conseguiu entrevistar músicos que pegaram o início desse universo underground, da década de 90 até hoje, e puderam falar de toda essa trajetória e o que é esse cenário, né? Como que foi a seleção desses músicos? Como que você chegou até eles? Sim, eu busquei chamar músicos, né, que foi o Mozini e o Aliande, o Mozini do Muqueca de Rato e o Aliande do Dead Fish, que são músicos que ainda estão nesse ramo, eles ainda trabalham com música, ainda fazem shows há cerca de 20, 25 anos. Então eu queria que no documentário eles também fizessem essa comparação do período que eu falei, né, da década que eu fiz o documentário, que foi de 90 a 2000, e fizesse a comparação com o período de hoje. Então eu busquei chamar músicos que ainda estavam no ramo musical. Além dos músicos, o documentário também contou com outras fontes que colaboraram também com esse tema. Como que foi o acesso a essas fontes? O Cacá Faé, que é radialista e era produtor da Noise Produções na época, ele foi uma indicação do meu ex-chefe, que era da Rádio Espírito Santo. Então ele tinha uma carga muito grande de como eram essas produções de shows, como era o contato e o contrato com as bandas, né? Então ele foi uma fonte essencial para o meu documentário. E o outro foi o José Roberto Santos Neves, que ele é jornalista e escritor, ele fez o livro Rock Easy, que foi a minha principal fonte, né? No livro ele fala do período de 60, saindo de 60, 70 até 94. Então, como a gente tem uma escassez, como eu falei no início, de material e de fontes sobre o período do rock capixaba, eu busquei a maior parte das minhas informações no livro e com ele durante as entrevistas e complementação para o meu documentário. Legal. E o local de gravação das entrevistas? Eu vi que foram locais variados, né? Sim, isso foi pensado desde o início? Como que foi planejado? O que eu tinha na cabeça era dos meus entrevistados escolherem os locais que eles se sentissem mais à vontade. Então, o José Roberto a gente gravou numa livraria, né? Por ser o escritor. O Cacá Faé, por ser radialista, a gente gravou dentro de uma rádio. O Mozini, a gente gravou na casa dele, foi uma escolha dele, porque lá ele tem um estúdio de gravação, ele então se sentiria bem em que a gente fizesse a gravação lá. E no caso do Aliande, eu tive que fazer uma viagem a São Paulo para gravar com a Dead Fish. Eu acompanhei eles num dia de shows em uma cidadezinha do interior de São Paulo. E na correria do dia a dia, atraso de show, a gente acabou gravando mesmo no hotel, né, para retratar essa correria que eles têm de final de semana, de gravação e de shows. Vimos aí que o documentário possui muitas imagens de arquivo das bandas, dos shows. Isso foi pensado desde o início do roteiro? Por que utilizar essas imagens? Sim, eu faço um documentário sobre um período passado, né, da década de 90 a 2000. Então eu tinha que buscar imagens de banco de dados, bancos de imagens, para retratar o que eu estava passando no meu documentário. Eu não tinha como fazer aquelas imagens ao vivo. Então eu busquei em arquivos do YouTube, entrei em contato com bandas, o que eu achava que eu conseguia contato com pessoas de fora, pessoas de outros estados que gravavam shows, eu fui resgatando e fui utilizando mesmo para poder retratar e ficar um documentário dinâmico, não ficar só maciço, né, uma parte de entrevistas. Já que a gente está falando de música e períodos passados, por que não trazer esse resgate de imagens também? E agora, como que está sendo o retorno desse filme? Já participou de algum festival? Como que foi para você finalizar esse filme, lançar esse filme? Participei do festival da ABD Capixaba, né? Ele foi exibido no Cine Metrópolis da UFES. Recebi propostas de participar de outros documentários, tenho também novos projetos, recebi o seu convite para participar do Curta Vídeo. Então é muito bacana porque eu acho que as pessoas estão conseguindo conhecer uma outra vertente do rock. Eu recebo muitas críticas positivas, na verdade. Foi um documentário simples, foi rápido, foi o meu trabalho de TCC e eu sinto que as pessoas ficaram empolgadas. Está servindo de exemplo também para as outras pessoas que estão se formando também em jornalismo, que querem fazer um vídeo documentário. Então é muito bacana, eu fico feliz com esse retorno. Juliana, obrigada novamente por participar do Curta Vídeo com a gente. Parabéns por esse documentário, por esse trabalho muito bacana que você desenvolveu, tá bom? Obrigada, Brunella. Eu que agradeço novamente o convite. Ótimo.
Gente, chegamos ao fim de mais um Curta Vídeo. Eu espero vocês na próxima semana com mais produção audiovisual. E se você perdeu um programa anterior, pode acessar também nosso site da TV Educativa ou nosso canal no YouTube. Até mais!